Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir uma bênção especial em favor de cada família, em favor de cada lar. A minha oração é para que o Senhor dê ânimo para todo aquele que está cansado, para todo aquele que está desanimado, que o Senhor fortaleça a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Leva embora, Senhor, a ansiedade, a depressão, a angústia, a dor da perda e traga consolo, Pai. Traga ânimo, traga força a essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo atrapalho na vida dela, toda confusão, tudo aquilo que luta contra ela não prospere, não avance. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor mude as coisas ao redor dela e que o Senhor abra as portas certas e a conecte também a pessoas do destino e do propósito dela. Livra ela do engano, livra ela da mentira, livra ela, Senhor, até mesmo de errar o caminho. Direciona ela, mostra para ela, Senhor, o melhor caminho. Fala com teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Toque-os, Jesus, com teu poder. Nós dizemos a todo tipo de enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que a glória de Deus toque no teu corpo físico. Que a glória de Deus toque nos teus órgãos internos e que todo câncer vá embora, que toda infecção, inflamação vá embora. Oramos agora por um milagre total no nome de Jesus Cristo. Jesus cura. Nossa fé está em Jesus Cristo. Toda dor no estômago, todo problema no estômago, todo problema no intestino, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por milagres de toda sorte, oramos por maravilhas e te pedimos, Pai, libera mais milagres, libera mais maravilhas, libera mais curas, porque cremos na presença de Jesus Cristo aqui. A tua palavra diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, no meio deles eu estarei. Estamos no teu nome aqui, Jesus. Estamos no teu nome. O Senhor disse, aonde estiverem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Senhor, tu estás aqui. Estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus Cristo. Estamos crendo em Jesus Cristo. Sim, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu lembrei de uma experiência agora, enquanto eu estava orando. E a experiência que eu lembrei foi de um rapaz, de manhã muito cedo, ele nos chamou para irmos orar com ele na casa dele. E ele estava transtornado e ele pediu, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa, me ajuda. Quando chegamos lá, era um calor e ele estava, embaixo de vários cobertores, tremendo de frio. E ele dizia assim, levem meu carro, eu não quero mais ver aquele carro. Eu sinto nojo até de chegar perto daquele carro. E claro, não levamos o carro dele, mas ele então abriu o coração para nós e virou a noite fazendo tudo quanto foi coisa errada, coisa que ele tinha vergonha. E enquanto estava orando aqui hoje, isso me veio à memória, isso é coisa de mais de 10 anos atrás, mas eu creio que pode haver alguém aqui nessa oração essa noite que talvez também esteja muito arrependido de coisas que fez, de coisas que viveu e que você quer uma mudança de vida, você quer uma transformação. E eu venho aqui dizer para você que Jesus Cristo tem esse poder de mudar a tua vida, de mudar a tua realidade. Eu estava num podcast com um amigo meu também, ontem, ele contando que um primo dele estava
uma cidade da Itália e estava ali imergido em todo tipo de pecado, de coisas erradas, de uma vida boêmia. Mas, diante de tudo aquilo, ligou para ele e disse assim: primo, eu não estou feliz com nada disso que eu tenho aqui, eu não estou feliz com nada disso que eu estou vivendo aqui. E eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E daí esse meu amigo, o Dr. Fernando, disse: vem para cá, que eu vou estar orando pela tua vida, eu vou estar apresentando você a Deus. E ele pegou um avião, saiu lá da Itália, parou em Porto Alegre e então o Dr. Fernando orou por ele. Hoje ele está no caminho do Senhor. Eu creio que Jesus é a saída. Quando você não está enxergando saída, quando você, se cansa de viver uma vida no pecado, uma vida, vivendo de uma forma boêmia, de uma forma desregrada, quando você se cansa dessa vida, saiba que existe Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei para quem que eu estou ministrando essa palavra, se é para uma pessoa, se é para 10, se é para 100, mas se essas experiências me veio à memória, tanto a de ontem que eu ouvi, quanto essa que há mais de 10 anos atrás nós ajudamos esse rapaz, provavelmente tem alguém aí que não está vendo sentido na sua vida, mas que Jesus está falando para você, que Ele tem um plano na tua vida, Ele pode mudar a tua história, é só você se entregar para Ele. Venha a Ele. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado dessa vida, está cansado do pecado, está cansado, de viver uma vida totalmente fora do propósito, do projeto que Deus tem para a tua vida, hoje Jesus está batendo aí na porta do teu coração e Ele está dizendo: se você abrir, eu vou entrar. E eu vou mudar a tua realidade, eu vou mudar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua carta agora, a carta para Jesus, levanta para o alto assim e diga comigo: Senhor Jesus Cristo, entrego a Ti meus pedidos, entrego a Ti minha oração e peço uma intervenção sobrenatural do Senhor. Peço um milagre de Deus. Peço que o Senhor coloque a Tua mão agora sobre cada pedido. Eu peço a cura, eu peço a salvação da minha casa, eu peço uma transformação total e completa. No nome de Jesus Cristo, está no teu altar, Jesus, a minha carta. Amém. Diga comigo assim: está feito. Amém? Quando você pede, Deus responde. Eu vou começar hoje uma mensagem que eu vou começar hoje, mas eu vou só terminar amanhã na oração da manhã. Amanhã é o último dia do mês de janeiro. Eu quero convidar todos vocês a estarem comigo às 6 e 7 da manhã. Amém? Nós vamos agradecer a Deus, dar graças, porque todo esse mês o Senhor cuidou de nós. E no domingo vai ser o dia 1º de fevereiro. E daí então nós vamos consagrar os primeiros minutos do mês de fevereiro, nós vamos consagrar a Deus. Então esse final de semana já te organiza aí para você estar ao vivo junto conosco. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Já avisa todo mundo aí e vem estar conosco amanhã às 6 e 7 da manhã. Então a mensagem de hoje, eu vou começar ela hoje, certo? Mas eu vou encerrá-la amanhã pela manhã ou amanhã à noite. Eu não sei, porque é uma mensagem um pouco comprida. E eu quero falar sobre as características proféticas da águia e o que isso tem a ver com você, certo? Essa é uma mensagem que vai te abençoar muito, então gostaria muito da tua atenção. Antes disso, quero dar um testemunho aqui, o testemunho da Maria Regina, e ela escreveu assim: após uma internação de 3 semanas, onde tive várias intercorrências, acabei desenvolvendo uma trombose. Na oração da manhã, 2 dias antes do exame, o Senhor orou para Deus remover a trombose. Tomei posse dessa palavra, ouvi mais uma vez e orei junto. Fiz o exame hoje e a trombose não existe mais. Glórias a Deus, que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério e sua família. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, toda honra e glória a Jesus. Se você quer mandar o seu testemunho para nós, faz um áudio de 30 segundos, 1 minuto.
uma vez por semana, 2. Eu quero escolher um áudio. As pessoas já começaram a mandar, eu quero escolher um áudio contando o testemunho, contando o milagre do que Deus fez, do propósito que você entrou e do que Jesus fez. Toda a honra e glória a Ele. Então, vai lá no meu site, pega o contato do WhatsApp do meu pessoal e manda esse áudio para glorificar o nome de Jesus. Eu vou passar ao vivo aqui, o teu áudio para que todos possam ver que Deus é Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus, vai ser com a tua voz. Com a tua voz. Deus vai usar a tua voz para abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar essa palavra com você. Olha, é forte essa palavra, viu? Olha o que está escrito em Isaías 40:31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A Bíblia nos diz que Deus renovará as nossas forças, assim como a águia. Renovarão, a Bíblia diz aqui nesse texto, o Senhor renovará as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existem características proféticas na águia que também diz respeito a mim e a você, principalmente porque a águia, ela representa a pessoa que é profética. O que é uma pessoa profética? É uma pessoa que acredita que Deus fala, que acredita que Deus ele revela, que acredita em experiências sobrenaturais com Deus. Eu tenho batido nessa tecla. As pessoas têm que terem uma experiência com Deus. Elas precisam ter uma experiência com Deus. Elas precisam ter uma experiência com Deus para discernir melhor as coisas. Elas precisam ter uma experiência com Deus para mudar a forma como eles pensam e a forma como, se imaginam. Porque Deus quer mostrar para elas quem elas são e o que Ele tem reservado para elas. E quando eu olho para a águia, as características da águia, eu vejo algumas coisas. Olhando pela perspectiva celestial, ela vê de cima, não de dentro da batalha, ela vê de cima. A águia, ela consegue voar grandes alturas e ela enxerga tudo de cima. É lá que ela governa. Nós, da mesma maneira, como está escrito aqui nesse texto, nós precisamos também ver as coisas como a águia vê. Precisamos ver as coisas pela perspectiva do céu. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou para o filho mais velho de Jessé e disse: esse é o rei. E o Senhor disse: não, eu não estou vendo como você. Você está vendo pelo olhar natural, mas eu olho para dentro do coração. Nós temos que começar a olhar as coisas da maneira de Deus. Tem situações que Deus permite que a gente veja, tem coisas que acontecem na nossa vida que Ele permite que aconteça. E às vezes nós temos uma visão muito limitada do que de fato está acontecendo. Porque por trás daquilo, muitas vezes, tem uma direção de Deus. Por trás daquilo tem algo do Senhor e a gente não está vendo. É que nem esses dias eu ministrei aqui para vocês sobre Elias, quando ele ouviu o barulho de uma abundante chuva. Só que o clima estava seco, a terra não estava molhada, o céu estava limpo. Ou seja, mas ele ouviu no espiritual. Ele ouviu no espiritual, logo veio a abundante chuva. Imagina, 3 anos e meio sem chover, e quando chove, foi como se abrisse as comportas do céu. Então você tem que começar a olhar a vida com a perspectiva de Deus. Da mesma maneira que a águia vê as coisas de cima, eu e você precisamos ver as coisas de acordo com o que Deus está vendo. Sabe, às vezes você pode olhar para um filho seu e você ficar assim pensativo. O que vai dar desse menino? Bem, se você começar a olhar pelos olhos de Deus, você vai começar a olhar para ele de uma maneira diferente, você vai começar a ver o potencial que Deus colocou,
você vai começar a ver os projetos que Deus tem na vida daquela pessoa. E você vai começar a crer e a orar, Senhor, então, que se cumpra na vida do meu filho, da minha filha, tudo aquilo que tu tens. Ou seja, nós precisamos ter essa visão espiritual. Quando o Senhor chegou a Gideão, o Senhor disse, varão valoroso, só que Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava se escondendo, ele não estava sendo um homem corajoso, mas o Senhor disse para ele, varão valoroso? Varão valoroso? Sabe por quê? Porque da perspectiva de Deus, ele era alguém corajoso. Talvez não estivesse sendo corajoso naquele momento, mas é quem ele era e quem ele iria se tornar. Deus nos vê à frente e não no nosso estado atual. Deus nos vê na frente, é por isso que muitas vezes, sabe, quando alguém recebe uma profecia, uma revelação, uma palavra profética sobre a sua vida, você conhecendo a vida daquela pessoa, você pensa assim, eu acho que essa palavra está errada, porque eu conheço a vida dessa pessoa, eu acho que ela não tem todo esse potencial, eu acho que essas coisas grandes aí que foi falado em revelação, veio do coração do homem, não veio de Deus. Mas Deus, quando Ele fala conosco, Ele nos vê já a partir de uma posição do futuro, de algo que você vai se tornar e não de quem você é naquele exato momento. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus ele me mostrou coisas muito grandes, mas que eu não comecei, sabe, a viver aquilo no outro dia, algumas horas depois. Não, levou anos. Mas Deus, quando me deu a promessa, Ele não me revelou o processo. Quando Deus me deu a promessa, Ele não me revelou o processo. Outra coisa, a pessoa que vê as coisas de cima, ela discerne o propósito, o tempo e o resultado. Por quê? Porque ela analisa, ela consegue discernir quando você vive nas alturas, quando você vive em oração, quando você vive em busca por Deus, você discerne as coisas, sabe, de uma maneira diferente, você entende quando algo não é o tempo de Deus para você. Sabe, quando algo que você quer muito, Deus diz assim, não, você quer isso muito, mas isso não é o tempo de Deus para a tua vida. O tempo de Deus ainda para a tua vida não chegou. Então, permaneça em oração, persevere. Uma outra coisa, uma das características da águia, como eu disse, é ver as coisas de cima. Opera com um ponto de vista de Deus e não com reação emocional. Uma coisa é você, sabe, se emocionar com uma situação, com um negócio, e você, sabe, ficar assim ansioso para fechar aquilo. Bem, eu aprendi uma coisa, que quando estamos olhando da maneira de Deus, nós não temos que olhar para aquilo de maneira emocional. Nós devemos olhar com os olhos de Deus. Qual que é o propósito disso para mim? O que Deus tem para mim através disso? Porque, sabe, nós não podemos ser impulsivos. Nós não podemos ver uma coisa e já pensar, isso é para mim. Essa é a oportunidade que eu estava esperando, não. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E assim como a águia está vendo as coisas de cima, nós precisamos ver as coisas de cima. E só tem uma maneira de você subir e ver as coisas de cima, que é se você estiver num lugar elevado com Deus, que você vai estar em oração para que Deus te mostre, para que Deus te revele se aquilo realmente é uma oportunidade. Porque quando vemos com os olhos de Deus, nós vemos algo que realmente é bom. Nós vemos algo que realmente vai frutificar e que vai impactar a nossa vida e vai ser bênção na vida de outras pessoas. Então, deixa essa palavra ao teu coração. A segunda coisa, as forças da águia são renovadas. Ela busca um renovo quando ela sobe e quando ela plana. Olha que tremendo, da mesma maneira nós precisamos buscar um renovo em Deus. Deus nos dá graça para suportar longas tarefas. Sabe, a águia, diferente de outras aves, ela consegue buscar um renovo. Ela consegue buscar um renovo
total na sua vida, não só no seu voo, mas também, sabe, na maneira como ela conduz a sua jornada. Da mesma maneira, Deus, Ele nos dá graça para suportar os desafios da nossa vida, para não desanimarmos, para não pararmos. A força aumenta com a espera no Senhor. Da mesma maneira que a águia renova suas forças, subindo e depois planando, se você aprender a esperar em Deus, Deus vai renovar as tuas forças. Você não precisa desanimar, você não precisa retroceder, você só tem que esperar no Senhor, porque Ele vai dar resposta para você, as notícias vão chegar até você, as oportunidades vão chegar até você, porque quem espera no Senhor renova as suas forças. E esperar em Deus é fazer tudo o que você pode, mas sem forçar a porta. É deixar Deus abrir a porta. A mim e a você cabe aguardar em Deus, porque Ele nos promete renovar as nossas forças. Amanhã eu vou continuar com essa mensagem, falando das características da águia e das características de um homem de oração e de uma mulher de oração. É por isso que nesse texto diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós temos que começar a buscar as coisas de acordo com uma perspectiva espiritual. Amanhã eu continuo essa mensagem da águia, 6 e 7 da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero também falar rapidamente dos nossos livros. Esses aqui são os nossos devocionais, que têm abençoado a vida de muitas pessoas, inclusive se você não adquiriu, adquira. E não adquira só para você, adquira para dar de presente também, para os teus familiares. Se você tem colaboradores que trabalham com você, adquira para presentear eles. E junto com esses devocionais, nós temos o Café com Jesus Kids, que é um livro que a gente preparou para evangelizar as crianças, olha só, e também elas se divertirem pintando, olha só, certo? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Outra coisa muito importante, nós teremos Escola de Profetas em julho nos Estados Unidos e em outubro na Espanha, em Madrid, certo? Você que mora nos Estados Unidos ou na Europa, eu convido você a participar desses eventos. As vagas são limitadas, certo? E você é nosso convidado, é o convidado da gente para estar com a gente. Vai ser maravilhoso. Informações lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Também domingo agora teremos Santa Ceia, vamos transmitir ao vivo e a palavra desse domingo vai ferver, viu? A palavra desse domingo vai ferver, vai ser uma bênção. Eu convido você a estar com a gente presencial ou online. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Tá bom? Deixa eu declarar agora o Salmo 91. Quero também pedir as orações de vocês. Agora é sábado, vamos ter programa na Rede TV. E na segunda-feira eu vou começar meu programa na TV Bandeirantes. Gente, é 5 minutos. Olha como é difícil gravar em 5 minutos. É mais difícil gravar em 5 do que gravar em 10. E eu vou te explicar por quê. Porque eu tenho que pregar e orar em 5 minutos. E às vezes, sabe, a dificuldade está em concluir o pensamento em 4 minutos e ter 1 minuto para a oração. Mas foi a oportunidade que Deus me abriu. Eu vou fazer o meu melhor nela e eu gostaria que vocês orassem. Começamos em rede nacional a partir de segunda-feira. Ore por nós e meu agradecimento a todos os parceiros, a todos os patrocinadores, a todos aqueles que caminham conosco, que acreditam naquilo que Deus nos entregou e na nossa missão de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilha com 10 pessoas essa oração. Se puder compartilhar com 100, com 1000, faça isso. Compartilhe essa oração. Mande para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora. Pega a sua carta agora para Jesus e vamos orar. Senhor Deus e Pai, toque-os com o teu poder, no nome de Jesus. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa carta, nossos pedidos de oração, o nosso clamor e pedimos um milagre. Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os, Jesus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que toda influência do mal contra os filhos, contra o casamento, tudo aquilo que gera brigas, tudo aquilo que gera confusões, saia do caminho dessa pessoa. Oro também para que todo espírito de confusão, de atrapalho, de perda, de destruição, de ruína, saia do caminho dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Tira o peso, Pai, dessa casa, remova a angústia e que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo agora. Toque-os, meu Pai, que a presença de Deus entre nessa casa, que a presença de Deus entre nesse lugar, que a glória de Deus se manifeste, que julgos sejam quebrados, que correntes espirituais sejam desfeitas e que a mão do Senhor toque esta vida. Em nome de Jesus, apresentamos no teu altar, Jesus, todos os nossos pedidos de oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga comigo, está feito. Glória a Deus. Eu convido você a estar comigo amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu vou continuar essa mensagem e também é o último dia do mês. Então aguardo todos vocês amanhã. Nós temos muito a agradecer. Amém? Que Deus te abençoe e até mais.